Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor para você de uma outra denominação, ministério, a paz do Senhor para você de outra religião. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança, meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra revelada, uma palavra do trono da glória de Deus para as nossas vidas, que está em Jeremias, capítulo 18, leia aí no seu lar e nós juntos aqui vamos aprender. Segunda mensagem dessa semana, eu estou pregando 2 mensagens por semana, espero que você receba aí no teu espírito. Jeremias 18:1 diz assim: o vaso do oleiro. Jeremias 18:1, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Entenda uma coisa, Jeremias, ele está vivendo um momento difícil, complicado, e a palavra do Senhor veio a ele. Jeremias precisava se levantar, como nós vamos aqui constatar nesse texto. E foi a palavra do Senhor que o levantou. Muitos na terra precisam se levantar, tanto fisicamente como espiritualmente, mas se recusam a ouvir a voz do Senhor. Preferem ouvir a voz do advogado, preferem ouvir a voz do juiz, do psicólogo, do clínico, do desembargador, do psicanalista, do político. Preferem ouvir outras vozes, mas se recusam a ouvir a voz de Deus. Mas foi a voz de Deus que levantou Jeremias, que colocou Jeremias para cima, que fez com que Jeremias evoluísse. Foi a voz de Deus que deu um ímpeto em Jeremias. Eu sei que muitas das vezes aqui na terra, a voz do juiz, a voz de um político, a voz de alguém influente nos levanta, nos coloca para cima, mas quem teve um encontro com Cristo, quem procura servir a Deus, ainda que com falhas, defeitos, quedas e deslizes, eles compreendem que existem cenários que se formam, existem fases da vida, etapas da vida, momentos cruciais em que só a voz de Deus nos coloca para cima. Só a voz de Deus nos levanta e nos dá um novo horizonte, uma nova perspectiva. É só a voz de Deus. O centurião de Cafarnaum entendeu esse princípio. Quando chegou até Jesus, ele disse: o meu criado jaz atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele disse: não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Que coisa linda! O centurião de Cafarnaum compreendeu esse princípio, que a palavra de Deus, a voz de Deus, poderia levantar o teu servo, tanto fisicamente como espiritualmente. Quantas pessoas vivem sofrendo, padecendo na terra, estão à beira de morte, mas não querem ouvir a voz de Deus que pode os levantar, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas o que levantou a Jeremias está aqui, foi a voz de Deus. Que a voz de Deus esteja te levantando nesse momento. E diz assim: levanta-te, desce à casa do oleiro. Nós precisamos entender o que Deus está propondo para Jeremias com esse levantar. Será que é um levantar da cadeira? Será que é um levantar do banco? Será que é um levantar da cama? Eu acredito que não. Mas para nós entendermos o que Deus está propondo para Jeremias quando diz para ele: levanta-te, nós precisamos voltar em Jeremias 12:5. Que está escrito assim: porque até a casa de teu pai e os teus irmãos agem deslealmente para contigo,
Não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. Então aqui eu compreendo que o levantar que Deus está propondo para Jeremias é um levantar espiritual, pois a tua família, a tua parentela, os teus irmãos são contra o projeto de Deus para a sua vida. São contra o propósito de Deus para a sua vida. São contra a forma de Deus agir, trabalhar na sua vida e no seu ministério. Por isso ele está abatido espiritualmente e destruído emocionalmente. Deu para você compreender? Foi isso que Deus disse para ele, porque até a casa do teu pai, até os seus irmãos são desleais para contigo. Ainda que te digam coisas boas, não te fie neles, ou seja, não confia. Como diz aquele ditado, um olho no peixe, outro no gato. Não confia, Jeremias. Então o levantar que Deus estava querendo propor para Jeremias era um levantar espiritual. É como diz em Romanos 8,16. E o mesmo Espírito, letra minúscula, testifica com o Espírito, letra maiúscula, de Deus, que somos filhos de Deus. É o Espírito do homem, é o Espírito da mulher que mantém comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus. Então Deus estava querendo levantar Jeremias espiritualmente, porque Jeremias estava abatido espiritualmente, porque a sua família não acreditava nele. Não acreditava na comunhão que ele mantinha com Deus, não acreditava no seu relacionamento com Deus, reprovava ele, desdenhava, debochava dele. Era esse levantar que Deus estava propondo para Jeremias. Quem sabe é este levantar que Deus está propondo para você que está assistindo esta mensagem, que vai assistir. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu. Ele não teve resistência. Agora o profeta Eliseu, ele disse para Naamã: desce 7 vezes no Jordão e você vai ser curado dessa lepra. Ele resistiu. Se não fosse os seus conselheiros dizer: mas meu Senhor, ele está pedindo uma coisa tão simples, desce. Ele desceu depois. Precisamos estar dispostos a descer. Porque esse levantar que Deus está dizendo aqui é um levantar espiritual e fala de posicionamento. Deus estava dizendo para Jeremias: se posiciona, Jeremias, meu servo, meu escolhido, minha escolhida. Deus pode estar dizendo para você. Não deixa que o sentimento, que a emoção, que o seu emocional te aprisione. Não se importe com o que a tua família está dizendo, pensando, te julgando, apontando o dedo. Não! Se levanta, Jeremias. Aí diz assim, ó: lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas espera aí. Como assim lá te farei ouvir as minhas palavras? Deus estava falando com ele aqui já, na casa dele. Olha a voz de Deus aqui. Vai lá na casa do oleiro que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Mas ele já está falando aqui com ele. Dá para entender isso? Dá. É porque lá seria um particular. Lá seria algo mais profundo. Lá ele iria desvendar todo o rolo. Aqui ele está falando o básico, superficial. Eu não quero falar com você aqui onde você está, Jeremias. Tem que ser lá. Mudança de área geográfica. Eu disse esses dias numa mensagem que eu preguei de Zaqueu, que Jesus lá na Figueira Brava dirigiu algumas palavras para Zaqueu. Mas lá na casa de Zaqueu ele falou muito mais profundamente. Tanto é que Zaqueu se converteu e mudou de vida. Então quem sabe Deus está falando para você descer a casa do oleiro, porque lá ele tem um particular com você. Lá ele vai te entregar algo, lá ele vai falar algo mais profundo, lá ele pode realizar até o teu sonho, teu projeto pode começar a ter andamento. Mas é lá na casa do oleiro, não é ali. Deus fala conosco na nossa casa, fala. Deus fala conosco no nosso trabalho, fala. Deus fala conosco caminhando na rua, fala. Mas tem coisas que Ele exige de nós que nós devemos nos deslocar e ir até a casa do oleiro, até a casa de Deus, para realmente ouvir Ele falar algo mais profundo. Sabe o que eu entendo? É que as pessoas querem melhorar, crescendo e subindo, mas Jeremias melhorou espiritualmente, descendo e diminuindo. Jeremias 18,3 diz assim:
e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe o que eu entendo aqui? Jeremias chegou atrasado na casa do oleiro. O oleiro não começa a fazer a obra quando Jeremias chega. Antes de Jeremias chegar, o oleiro já estava fazendo a obra. O oleiro já está fazendo a sua parte neste processo o qual ele te envolveu há muitos anos. Mas quando você vai fazer a tua parte, homem de Deus, mulher de Deus? Ei, vaso, quando você vai fazer a sua parte? Vai ficar a vida inteira chegando atrasado ou vai ficar atrasado a vida inteira para conhecer o propósito de Deus para a sua vida? 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos cooperadores de Deus, edifício de Deus e lavoura de Deus. Você não vai cooperar com o oleiro para que esta obra ela tenha término na sua vida, esse propósito ele venha acontecer. Você não vai cooperar com ele, vai ficar sempre chegando atrasado, vai viver atrasado sempre, não vai conhecer esse propósito, esse plano, esse desígnio que Deus tem na sua vida. O que demora, às vezes, não é o oleiro fazer a obra em nossas vidas. O que demora, às vezes, não é o oleiro realizar o propósito, não é o oleiro cumprir as promessas. O que demora, às vezes, é nós descermos à casa do oleiro. Nós vivemos atrasados em conhecer o propósito, em dar lugar para Deus agir em nossas vidas e realizar o propósito. É isso que demora. Porque às vezes murmuramos, olha, Deus não cumpre a promessa, Deus não está agindo, Deus não está me prosperando, Deus não me ama, Deus não me quer. Não. Deus não está demorando. Nós é que estamos demorando em descer a casa do oleiro. Jeremias, ele chega atrasado e ele vê só parte do processo do oleiro. O que nós aprendemos aqui? Muitas das vezes, existem fases da vida, existem estações, momentos em que nós não conseguimos ver o oleiro trabalhando. Ele fica em silêncio. Deu para entender? Ele fica em silêncio. Nós não conseguimos ver o processo. Não conseguimos ver o que Deus está fazendo no processo. Não conseguimos ver o que Deus está mudando no processo. Nós não conseguimos ver. E outras vezes, nós não conseguimos ver porque estamos atrasados mesmo. Porque não estamos cooperando mesmo. Aí nós não conseguimos ver o agir de Deus no processo. Porque Deus, ele nos envolve no processo, mas o oleiro não interfere o tempo todo no processo. Ele permite o homem fazer escolhas e tomar decisões também. Tem coisas que ele interfere, tem coisas que não. Ele permite o homem fazer escolhas. Ele permite o homem decidir algo também. Ele não interfere o tempo todo no processo. Não pode. Não vai fazer isso nem aquilo. Não, eu estou no controle. Não, ele permite você tomar algumas decisões. Mas ele sempre está no controle. Às vezes Deus está dizendo para você, desce a casa do oleiro que eu quero mostrar para você o meu agir na tua família, o meu agir na sua vida. Eu quero mostrar, porque Deus mandou ele descer a casa do oleiro para mostrar o barro. O barro simboliza Israel. Ele queria mostrar como que ele estava agindo no povo de Israel que tinha se afastado dele. Às vezes você quer que teu povo se salve, você quer que teu povo venha usufruir das promessas de Deus, mas você não desce a casa do oleiro, você não quer saber como que Deus está fazendo, como Deus está agindo, como Deus está realizando, você fica vendido, não consegue ver nada. Desce a casa do oleiro. O que mais? Jeremias 18,4. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O fato de eu e você estarmos na mão do oleiro, na mão de Deus, não significa que nós não vamos quebrar a cara na vida. Não significa que nós não vamos quebrar na vida, quebrar nos negócios. Nós mesmos dizemos, às vezes, eu estou quebrado hoje. O fato de eu e você estarmos na mão do oleiro não significa que nós não vamos passar por decepções, angústias, traições. Não significa que as pessoas não vão se levantar, apontar o dedo, rir, debochar, menosprezar, desdenhar. Não. O fato de eu e você estarmos nas mãos de Deus não significa que eu não vou para a fornalha, que eu não vou viver a crise.
E outra coisa que eu percebo, que eu aprendo, é que ninguém é insubstituível. O vaso quebrou na mão do oleiro. Ele fez outro. Ninguém é insubstituível. Tem muito vaso orgulhoso, orgulhosa, metido, metida, mas tá cheio de bolinha nele. Vaso inchado, vaso prepotente, vaso arrogante. Eu sou, eu faço. Eu tenho autoridade, eu tenho um chamado diferenciado, eu sou prestes da igreja cheia. Eu só vou até lá porque se Deus me revelar, aquele povo ali não está na minha dimensão. Deus quebra. Ninguém é insubstituível. Não foi assim com Caim? Caim foi substituído por Sete. Esaú foi substituído por Jacó. O traidor Judas foi substituído por Matias. Saul foi substituído por Davi. Ninguém é insubstituível. Começa a se achar muito. O oleiro quebra e ele faz outro vaso. Faz outro vaso aparecer. Faz outro vaso despontar. É o oleiro que nos tem em suas mãos, é quem faz a obra em nossas vidas. Às vezes, existem também muitos vasos aí que vivem quebrando a cara, na verdade, porque fugiram da olaria, não deixaram o oleiro fazer a obra completa. O vaso, quando não está bem feito, ele fica cheio de bolinha. Então tem vaso cheio de bolinha, cheio de pedacinho de madeira, cheio de pedrinhas. É vaso mal feito. Ele foi dedilhado, ele foi pisado, ele foi amassado, ficou um tempo separado da curtição, mas não passou no fogo. Aí quebra a cara, vive com a vida espiritual abatida, vida financeira destruída, vive murmurando e reclamando. Você fugiu da olaria, quem sabe? Você saiu das mãos do oleiro, saiu correndo. É como diz em Isaías 49:2, ele fez de mim uma flecha limpa e guardou eu na aljava dele. O flecheiro não usa flecha suja, o oleiro não usa vaso sujo. Para terminar, tem uma segunda parte aqui. A olaria, olha o tempo, ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Jeremias, segundo fontes judaicas. E era um lugar cheio de buracos, de covas. Era um percurso bem difícil que Jeremias teria que atravessar para chegar no seu destino. E eu comparo esses buracos, essas covas que haviam no percurso de Jeremias, como os abismos da vida que tentam nos puxar para baixo. Como diz em Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo. E sabe o que eu aprendo aqui? Deus, ele sempre chega primeiro do que nós nos lugares obscuros da terra. O mesmo Deus que disse para Jeremias, desce à casa do oleiro, desceu primeiro do que ele. Todos nós sabemos disso porque quando Jeremias chega lá, o oleiro já está fazendo a obra. O mesmo Deus que disse para ele, vai, desce lá na casa do oleiro, desce primeiro, paga o preço primeiro. Vai na frente e está lá, esperando Jeremias. Aí se cumpre Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, mostrar-te-ei os tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o teu Deus. Se cumpriu isso, quem manda descer, desce primeiro. Parece que eu vejo Deus dizendo, Jeremias, tenha coragem, tenha fé, venha. Tem muito buraco aí, tem muita cova, tem abismo, fica tranquilo, eles não vão te puxar para baixo. Eu já passei por aí, eu conheço o caminho. Eu estou segurando você nas suas mãos, eu estou firmando os seus passos. Vem, Jeremias. O mesmo Deus pode estar dizendo para você que está assistindo essa mensagem, que tem um chamado, desce para a olaria. Vai conhecer o propósito, vai saber o que ele tem a te dizer, vai saber o que ele tem a te revelar. Mas está difícil o caminho, ele está dizendo para você, vem meu filho, vem minha filha. Os buracos, as covas, os abismos não vão te puxar para baixo. Eu conheço o caminho, eu já passei por aí. Vem que eu estou te esperando. E para terminar, segundo alguns estudos judaicos, no fundo dessa olaria era uma olaria desativada. Lá já tinha sido antes um cemitério, altar de Moloque e um lixão. Era uma olaria desativada e no fundo dela ficava uma pedra, uma rocha. E alguns oleiros deixaram um barro bom escondido debaixo da rocha, da pedra.
O bom oleiro tirou aquela rocha pesada e cavou e achou o bom barro. O que isso tem a nos ensinar? Jesus, ele é a rocha, ele é a pedra. E quem sabe ele escondeu você, que é um barro bom. E ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando. Porque a obra que ele tem para realizar na sua vida é futura. Quantos obreiros bons, pastoras, presbíteros, evangelistas, que pregam com muita unção, que têm um ministério impactante, mas estão anônimos. Ninguém os vê, ninguém os entende, ninguém os compreende. O ministério deles não explode, não acontece. É porque a rocha, a pedra, Jesus, o grande oleiro, te escondeu para uma obra futura. Mas fica na posição. Você é um barro bom, um barro separado. No tempo certo, o Senhor vai te revelar, te mostrar. Como aconteceu com Elias, 1 Reis 17. Ele começa bem, ele prega, é uma grande explosão no palácio, fica conhecido do dia para a noite. Aí ele profetiza algo lá que o rei Acabe não gosta. Deus diz, esconde no ribeiro de Querite. Aí depois ele vai para a viúva de Sarepta. Fica 3 anos e meio ali escondido. Aí em 1 Reis 18, Deus diz para ele, apresenta-te a Acabe. Sabe por quê? Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus resolve mostrar, ninguém impede. Que essa mensagem faça parte da sua vida e ministério. Pai do Senhor.